que se toma? O que um atleta tem que tomar? O atleta, na verdade, é muito variável isso, porque dependendo primeiro de tudo, depende da quantidade de gosto que o cara tem pela coisa. Se ele for fervoroso e não for estudioso, ele fica um suicida. Isso é uma verdade. Rafael Trindade, cientista, professor, várias Olimpíadas no currículo. Um dos maiores especialistas do mundo em controle de doping. Já foi retirado do mercado. O homem que condena o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. É um progresso enganoso. É um progresso enganoso. É um benefício temporário, superficial. Eu digo superficial porque é só no visual, por dentro é outra situação. Um tema polêmico. A reportagem do Conexão Repórter repercute. Vários medicamentos de uso restrito, seringa descartável. Paulo acredita que os seus sonhos valem esforços. Esforços a qualquer preço. Tem que puxar, pra ver se não tá em cima de nada. Tranquilo. No vestiário, conversas rotineiras sobre o uso de drogas proibidas. Câmeras escondidas documentam tudo. Inevitável voltar ao assunto. Como é que você escreve imagens assim? Ignorante. Você se identifica com essa imagem? Não. É um fã da sua música, Isso. da sua personalidade. Isso, espero que eu não tenha influenciado dessa forma. O que você gostaria de dizer para o Paulo? Então, Paulo Calado, do programa anterior, quando eu disse que ele é um ignorante, eu disse em relação ao que ele passou na matéria, tá? Porque ele não conhece nada sobre o esporte, sobre o fisiculturismo e sobre os esteroides anabolizantes. Cultuado por muitos, respeitado em seu meio, Sardinha é hoje a referência nesse universo de força. O atleta que disputa competições internacionais se considera um homem de saúde perfeita. Aqui nós vamos fazer grande quantidade de proteína com trigo, que é o quibe cru. Passa seus conhecimentos a centenas de alunos e afirma estudar a fundo os possíveis efeitos do uso de esteroides anabolizantes. Você procurou estudar muito sobre esteroides anabolizantes. Não só sobre esteroides, né? A gente tem que ser meio PhD para você se Sobre as bombas em geral. Recursos egogênicos. Pode ser outras coisas. GH, insulina, de quadríceps. Que, segundo ele, devem ser usados somente em situações específicas E expansão dos dorsais. para se conseguir o chamado algo mais. Nas grandes competições. Que idade você tinha quando tomou esteroide anabolizante pela primeira vez? Difícil lembrar. Em uma entrevista esclarecedora, ele amplia a discussão. Quais são as verdades e os mitos sobre o uso de esteroides anabolizantes? A médica que o acompanha assim se posiciona. O anabolizante ele é usado desde 1930, desde a década de 30. Né? Surgiu o anabolizante para tratamento de anemia refratária, para tratamento de câncer. E nem por isso essas pessoas morreram por uso de anabolizante. Os diferentes pontos de vista. É possível encontrarmos uma única verdade? Uma conclusão definitiva? Existe a disseminação da ideia de que até um determinado limite é possível a utilização de esteroides anabolizantes. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro. Todos eles vão ter sequelas, temporárias ou permanentes. Esteroides anabolizantes podem ser tomados com critério? Sem dúvida. Existe um uso indiscriminado, né? Desnecessário. Né? Por exemplo, um paciente jovem de 20 anos, ele está no auge da produção de testosterona dele. Então, para que ele precisa usar anabolizante? Os atletas acham que sim, tudo. Qualquer droga que melhore a performance, eles acham bom. Eu costumo ficar no meio termo, porque eu não acredito em carreira curta. Eu tenho 29 anos de carreira e quero ter mais 29.
Boa noite. Força, garra, poder. No Conexão Repórter de hoje, o Homem de Ferro. Um documentário especial revela um esporte que produz seres humanos e físico deslumbrante. Um trabalho que exige dedicação, disciplina e muitas horas de suor. E que, como tudo, tem também seu outro lado. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Ribeirão Preto, uma das principais cidades do interior paulista. A 300 quilômetros de São Paulo. Aqui vamos ao encontro de um campeão do fisiculturismo. Chegamos à tarde de uma quinta-feira. Aí está ele, pilotando sua moto. Fernando Sardinha. 44 anos. O encontro é em sua academia. Centro de treinamento montado há 5 anos. Nas paredes, palavras de ordem estimulam os frequentadores, seus pupilos. Quem é o Fernando Sardinha? Complicado, né? O Fernando Sardinha é um cara muito simples, mas eu tenho certeza absoluta que eu fiz o meu máximo, não só dentro do esporte. Eu tentei fazer o máximo possível para ser, não politicamente correto, mas ser correto com o meu coração. Encontra um homem bem articulado. Formado em educação física, ele já foi músico, tocando em bares e casas noturnas. Um pedaço disso é bom. Me disse adeus no espelho. Acredito que eu tenho talento mesmo, porque ou dono para coisa, porque eu nunca tive aula de teclado, nunca tive aula de música nem de canto. A paixão pelo esporte vem aos 15 anos. Nessa época, Sardinha era simplesmente Fernando. Alguém que chegou a conhecer até mesmo a fome. É verdade que você já passou fome? É. Como é que foi isso? 8, 9 anos de idade, eu, meu pai e minha mãe dividimos um filão no jantar toda noite. Porque nós perdemos tudo por causa de sociedade, de outras pessoas, porque meu pai e minha mãe sempre foram muito corretos. E como a dívida ficou nas nossas costas, porque meu pai era o tesoureiro, nós começamos a vender tudo dentro de casa. E entre as coisas nós vendemos até a mesa. Sentávamos à mesa com um filão e dividimos em 3. Um adolescente de pouco peso, baixa estatura. A musculação é a saída para mudar isso. Os treinos, a transformação radical. Do menino franzino para o verdadeiro homem de ferro. Um fenômeno. Como é que você entrou nesse esporte? Os meus heróis eram todos musculosos quando criança. E todo mundo jogava futebol e eu gostava de levantar a latinha de tinta dos quintais das vizinhas, né? E isso foi passando de tempos e tempos. Eu nunca me viciei em nenhum esporte coletivo, nunca gostei. E eu não era introspectivo. O meu semblante era bem extrovertido. Mas eu gostava de coisas singulares, que dependiam só de mim, né? Eu fiz judô, fiz artes marciais, jiu-jitsu, karatê, sempre fui apaixonado por arte marcial. E quando chegou aos 15 anos, eu descobri a musculação, porque eu comecei a fazer musculação para melhorar o condicionamento das artes marciais. E aí, eu fiz o que eu exatamente queria há muitos anos, né? Uma trajetória de vitórias. São 29 anos de carreira e 92 troféus conquistados, todos cuidadosamente guardados, incluindo o do Campeonato Mundial de Fisiculturismo de 2011. Hoje, Fernando Sardinha tem 44 anos e não se imagina longe do esporte. Um corpo meticulosamente esculpido. Suor e determinação em larga escala.
Apresentações performáticas. Coreografias que exaltam a máquina de músculos. Aqui a pose ao lado do símbolo máximo. O ator Arnold Schwarzenegger. Se você comer todos os dias, beber todos os dias, dormir todos os dias e treinar todos os dias, suplementar todos os dias, você se torna um campeão. A droga, esteroide anabólico, GH, insulina, T3, não importa. Ela vai ser um ponto final se você quiser ser atleta profissional, porque outros vão tomar absurdos e você pode ser o mais saudável possível. Mas você não precisa nada disso para fazer musculação, né? Você pode treinar musculação e ser extremamente saudável. A musculação não tem nada a ver com droga. A musculação é um mero levantamento de pesos, foi uma ginástica resistida. Esteroides anabolizantes. Um assunto presente em minhas conversas durante os dias em que seguimos seus passos. E ele enfrenta o tema com coragem, equilíbrio e sinceridade. A diferença realmente entre a droga, o veneno e o remédio é a dose, né? É uma linha tênue. É uma linha tênue. E as pessoas ultrapassam e fazem isso ficar um degrau. Ele quer subir um degrau de uma hora para outra. Não existe consumo responsável. É impossível? É impossível. Totalmente? Totalmente. 100%? 100%. Por quê? Porque você não... por mais que você use essa outra gama de drogas, de substâncias, para combater os efeitos colaterais do uso de uma esteroide anabolizante, esse controle ele não consegue fazer um ajuste perfeito. Então ele vai ter também efeitos colaterais dessas drogas que combatem os efeitos colaterais dos anabolizantes. Então desmistifica isso. Ficou aplicado. O que está acontecendo com você? A exemplo do especialista antidoping, Fernando Sardinha condena o uso indiscriminado, mas diferente dele, acredita ser possível um uso responsável. Esteroides anabolizantes podem ser tomados com critério? Sem dúvida alguma. O esteroide anabólico foi criado para crianças de 8 anos de idade, sequer com raquitismo, tomarem. Né? Óbvio, é uma patologia. O problema é que a administração do esteroide é causado tanto pelo estômago, intestino, fígado, dá tudo igual, não muda nada para a pessoa com patologia ou não com patologia, porque é um fármaco, entende? Então eu não estou fazendo apologia para as drogas, eu quero só entender o seguinte: por que as pessoas fazem um uso indiscriminado e a molecada pensa que vai ter uma fórmula mágica, entende? Isso é uma coisa boba, por quê? Porque vira um problema de saúde pública. Aparentemente, eles estão em pontos extremos, mas isso não significa que os dois também não possuam convergências. No longo prazo, certamente essas pessoas vão ter várias desordens, como hepatites crônicas, podem levar a cirrose, não vai produzir mais o hormônio natural dele. Então, as consequências estão presentes em todas as células do organismo. Desde esterilidade, normalmente o espermograma diminui para quase zero em alguns casos, com algumas drogas muito androgênicas. Câncer de próstata, isso também foi diagnosticado, câncer de fígado, nódulos, glândulas sebáceas por todo o corpo. Grande São Paulo. Nosso destino é a cidade de Embu das Artes. Num bairro pobre, de gente simples. É aqui que encontramos Paulo. – 21 anos. Ele deixou a família no Maranhão à procura de músculos que sempre sonhou. Hoje eu tô daquele jeito, ficar grande, estilo Arnold. Quero ficar mais. Isso que tá estourando o peitoral. O que você persegue, Paulo? Não, percebo ter um corpo bem destacado. Onde que eu passar para não ser lembrado. É verdade que em nome dessa vaidade você usa drogas proibidas? Eu uso. Você admite que usa? Sim. Você permitiria que nós tivéssemos acesso ao tipo de vida que você tem? Sim. Tem certeza? Tenho. Você sabe que é algo ilícito, algo errado. Eu sei que é errado, mas quem é contra
tudo bem, não paga minhas contas, eu que pago. Vamos lá então? Vamos lá. Esse é o local. Aqui nesta casa simples, na periferia da grande metrópole, Paulo alimenta os seus sonhos. A entrada consiste nesta pequena cozinha, que estão os alimentos: arroz integral, ovos, batata doce e aqui em cima suplementos alimentares. Até aqui, nada de anormal. Mas, no pequeno quarto, os segredos de Paulo aparecem. Vários medicamentos de uso restrito, seringa descartável. Paulo acredita que os seus sonhos valem esforços. Esforços a qualquer preço. Você está usando essas drogas aí para mostrar pra gente ou porque você usa mesmo? Eu uso mesmo. O fato da gente estar acompanhando tem alguma influência na sua decisão? Não. Eu uso mesmo. O colega perguntou se indicou e tal. Você sabe que nós somos terminantemente contra isso. Sei. Mesmo assim, você vai continuar usando? Eu vou continuar usando, não vou mexer. Até eu chegar ao ponto que eu quero. E você aceita mostrar o que você faz? Sem problema. Mesmo sabendo que nós condenamos o que você faz. A seguir, aqui no Conexão Repórter. Esta é Lara, 12 anos. Amigo. A única filha de Sardinha é também uma competidora. Vice-campeã brasileira do Miss Bikini 2013. Tenho muito orgulho dele, sabe? Pelo que ele faz. O trabalho dele com humildade, não chora. Durante 45 dias, acompanhamos a rotina de Paulo. 10 aplicações de um anabolizante chamado Durateston, popularmente conhecido como Dura. Uma dose a cada 3 dias. Tudo sem nenhum aconselhamento médico. Tem que puxar, pra ver se não tá em cima de nada. Tranquilo. Os primeiros nunca vai doer. Isso dá um efeito colateral em você, diferente em mim. As medidas no dia da primeira injeção. Braço 41 centímetros. Peitoral 106. Tudo anotado. Hora de correr para a academia. A nosso pedido e com o conhecimento do Ministério Público, Paulo registra o passo a passo da fabricação de músculos turbinados. Drogas proibidas. Substâncias que deveriam ser usadas apenas para determinadas enfermidades, mas que acabam desviadas para outra causa: acelerar um perigoso processo, o de construção de músculos. Esse é o diário de Paulo, um rapaz exposto a tudo, em busca do corpo perfeito. Cada hoje, pouco sem sono, né? De boa, mais tranquilo. A barriga tá um enjoo, caramba. Tinha uns pontinhos aqui no peito, mas de boa. E resfriado, isso é normal. A cada minuto, a cada dia, a cada aplicação, ele vai contando os efeitos, seus sentimentos, suas reações, seus conflitos. Eu tô sem sono. Hoje a tarde foi um pouco tensa pra mim. Estressei muito rápido hoje, mas graças a Deus não perdi a cabeça. Mas afinal, o que faz a cabeça desses jovens que se arriscam por um corpo modelado? Um modo de vida perigoso. Esse é Léo Stronda. Ele é um ídolo para um exército de jovens. Seus vídeos têm até 40 milhões de acessos. Multidões comparecem aos seus shows.
noite, Leonardo. Como vai você? Tudo bem? Bem, Cabinho. Obrigado por ter vindo. Total, que é isso. Pronto para nossa entrevista? Claro, vamos Vai nessa. contar tudo? Tudo que você quiser falar. Sinceridade total? Sem hipocrisia. Vocalista, fisiculturista, quem é você? Eu sou um rapper que começou a cantar música do meu cotidiano quando eu tinha 14 anos. Na sua música, você defende o uso de anabolizantes? Não, nunca falei. Existem partes das letras que você compõe Sim. que falam no uso de drogas. Não, eu falo sobre o sistema fisiológico do corpo como reage. Mas não da droga. O que significa isso para você? Como assim? Essa aqui é uma parte de uma música sua, chamada Bonde da Maromba. Isso. Sua música, sua composição, certo? Isso, certo. Equipe está formada, só viciado no esporte. Suplementação para animal de grande porte. No pós-treino, minha chaqueira tá como? Sempre lotada, é whey, malto, gluta e outras paradas. Que paradas? Que acrescentam no shake pós-treino, que no caso eu tava querendo dizer aí. Então, essas músicas é do marombeiro, né? É o bonde da estronda. O nome da música é Bonde da Maromba. Sempre quando eu vou treinar, eu escuto ela pra me dar um pique. Agora, Léo Stronda, em uma nova entrevista. Você teme que as suas letras possam influenciar os seus fãs? Não temo, porque eu sempre prezo bem pra não deixar nada como apologia. Eu não faço apologia à droga. Não... Aquela frase outras paradas, não dá uma margem para a pessoa pensar que vale tudo? Então, eu acho que não, cara. Como eu te falei, quando eu escrevi a letra, no contexto da frase, eu falo de suplementação. Então, não dava. Se eu falasse outras paradas dentro de um outro contexto, falando que eu faço tudo pelos meus sonhos e outras, entendeu? Acho que aí tudo bem, mas dentro do contexto, não. Você não quis sugerir que vale tudo? Não quis. No entanto que eu te falo, não vale tudo, entendeu? A saúde é coisa que o dinheiro não paga, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer. Eu sempre prezo bem por isso. Como é que você escreve imagens assim? Ignorante. Você se identifica com essa imagem? Não. É um fã da sua música, da sua personalidade. Isso. Espero que eu não tenha influenciado dessa forma. Ele te acha o máximo. E te acha um espelho. Que se ele se espelha em mim e quiser isso pra vida dele, ele tem o sonho de ser um competidor, um fisiculturista, que ele vá a um médico esportista para se aconselhar melhor ao uso do anabolizante. Tranquilo, sempre espalhar. Nas primeiras não dói. Depois da quinta, No programa anterior, você parece que não me interpretou da forma que eu queria, tipo, na questão de que eu tava a seu favor. Eu também fui contra aquele Paulo Calado. Então que eu falei, é um ignorante, tem que buscar um médico. Já vai fazer 2 semanas, né? Tô fazendo o ciclo. Tô sentindo com mais força. Só que meu bumbum tá um pouco dolorido só. As duras. Às vezes eu fico com enjoo, mas eu tô com o maior pique, mano. Daquilo que falam sobre o seu esporte, o que é que te incomoda?
é tentar me taxar como um tomador de drogas e que não tem esforço na minha vida. Isso é... Você já ouviu isso muitas vezes? Muitas vezes. É o que eu te falei, se você sai de camiseta regata, você quer se exibir. A fixação por músculos. Ele acredita que o fisiculturismo seja encarado muitas vezes de maneira equivocada. Você convive com muitos jovens que tentam praticar o fisiculturismo. Quais são os abusos que você tem observado em relação a esteroides anabolizantes? Em relação ao esteroide, primeiro de tudo, tempo. O cara quer antecipar e quer ser campeão. Segundo, o cara não quer estudar. O cara não tem paciência para estudar. Eu falo para todo mundo, ou você conhece a história do esporte, ou você conhece o que você está fazendo com o teu corpo, porque o fisiculturismo, 99% do tempo, é saudabilíssimo. Esta é Lara, 12 anos. Umbigo? Tá bom. A única filha de Sardinha é também uma competidora. Vice-campeã brasileira do Miss Bikini 2013. O mais importante título da categoria juniores feminina. Que futuro você imagina para Lara, a sua filha? Meu futuro. Ela ser... Não quero que ela só se espelhe em mim, mas eu tenho orgulho do que eu sou. Então não adiantava nada eu ter vergonha de falar para minha filha ou de passar para minha filha o que eu faço melhor na minha vida. Então, além da música, que eu também gosto disso demais, eu tinha que passar o fisiculturismo para ela, porque a musculação regeu minha vida. Então eu tenho orgulho de falar que eu sou fisiculturista. Essa questão mais polêmica do fisiculturismo, por exemplo, uma jovem como ela que tem 12 anos de idade, ela consome esteroides? Não, não tem como. Não? Não. Nessa idade... Sabe por quê, Gabriel? Tem uma justificativa para você tomar determinada coisa, né? Justificativa para tomar alguma coisa. Para ela, é uma coisa absurda, seria uma agressão muito grande. Até pelo fechamento dos epífises e tal. Mas trocaria muitas moléculas do hormônio estrogênio por moléculas do hormônio testosterona. Isso masculinizaria a criança. Isso não faz parte dos meus planos em hipótese alguma. Seu pai é seu espelho. O que ele significa para você? Olha, muitas coisas. Tenho muito orgulho dele, sabe? Pelo que ele faz. O trabalho dele com a humildade, não chora. A humildade com os fãs dele. Tem tanta coisa para falar. No fim. O que você pretende atingir, Lara? Ser uma grande atleta, uma grande fisiculturista. Que o meu pai, com certeza, me orgulha muito de mim, com certeza. E é o que eu gosto de fazer na minha vida. Você acompanha diretamente a carreira dela? Acompanho. A hora inteira. Os exercícios que ela faz? Comida, bebida, o que faz, o que bebe, o que come. É um controle, na verdade, que é do pai mesmo, né? É hora do almoço. E aqui é onde eu costumo comer sempre. Isso faz parte de uma das 7 refeições por dia. Entre elas, 3, 4 de shakes. A alimentação é controlada, bem balanceada. Variações de carboidrato eu faço mais e a proteína sempre alta. Sempre alta para 3, 4 gramas por quilo de peso corporal. Mas normalmente as oscilações de carboidrato eu dou um dia inteiro comendo menos carboidrato. Outro dia, muito carboidrato. 3, 4 dias casando com uma mesma quantidade. Aqui nós vamos fazer grande quantidade de proteína com trigo, que é o quibe cru, típico dos árabes, que ele é bem magro de gordura. E aqui a gente coloca pelo menos, eu, por exemplo, coloco pelo menos umas 250 gramas, porque a proteína alta do bodybuilder é muito importante. Então nós fazemos uma maçaroca, afasta e um complemento bom que é a coalhada seca. Aqui ela faz sem gordura e bate como se fosse um creme. Isso aqui ajuda nas paredes do intestino para tirar as porosidades, ou seja, tirar as toxinas e expelir. E também a absorção de cálcio. A disciplina é fundamental. Não há margem para erros. Azeite in natura. Bon appétit. Agora eu vou aumentar 10 quilos cada lado.
Tô sentindo um pouco mais forte. Tá fazendo efeito, né? Que eu quero. Obcecado, Paulo não enxerga nada em sua frente. Parece não ter medo do perigo. Você malha durante quanto tempo por dia? Depende do treino, 1 hora, 1h30, treino de 40 minutos. Se eu for nesse ritmo que eu tô treinando agora, Sem usar se eu usar isso medicamento? aqui, eu ia estar, eu acho, a metade que eu tenho aqui agora. E não valeria a pena pra você? Ah, não. Relaxou. Pera aí, mano. Tá muita f***. Ai, caralho, mano. O anabolizante isso mexe muito com seus hormônios, né, bagunça, mas isso é normal, é de boa. Boa noite, eu vou tentar dormir. Não tô conseguindo, mas eu vou tentar. Academias. Símbolos de beleza. Saúde. Moda. Tudo parece normal. Pelo menos é assim até a página 2. Basta, porém, uma conversa mais íntima para perceber que o assunto proibido é frequente. Se você for mandar o que você tá falando agora... Os marombeiros. Dá uma furadinha na moral. Já ouviu falar de uma moral? Pega o seguinte. Ele não é nada injetado, que é vou injetar. Ele é um estimulante para o pico de droga. Ele é tipo um tipo terrestre para se melhorar. É um negócio bem fácil. Eles falam abertamente. Para produzir mais testosterona. O papo é o de sempre. Como ficar mais forte e com maior rapidez. Pode mandar de novo. E o pior, sem consultar qualquer médico. Se você mandar 7 meses, aí fica 3, 4 meses, mano, não tem erro. Conseguir drogas proibidas, como anabolizantes, é tarefa fácil. Depende se ele tá de proibidinho, do resultado, depende do produto. Mas tu conhece, tem pra me indicar? Não, tem a fonte. Ah, é? É só ver o que você quer, né? Eu vejo o custo valor. Estanozolol, conhecida como Estan, medicamento de uso restrito. A mesma droga usada pelo corredor Ben Johnson nos anos 80. É também consumida hoje por Paulo, em forma de comprimidos, vendida clandestinamente em muitas academias. Tem 3 fórmulas, tem líquida e tem comprimido. Comprimido é um pouco mais forte. No vestiário, conversas rotineiras sobre o uso de drogas proibidas. Câmeras escondidas documentam tudo. Ixi, já tô meitando, não tem um moleque. Pra quem tá começando assim, tem que dar. Pré-treino? Ah, cara, já tomou alguma vez? Não. É um progresso enganoso. É um progresso enganoso. É um benefício temporário, superficial. Eu digo superficial porque é só no visual, por dentro é outra situação. Rafael Trindade é médico do esporte. 2 classes de drogas. Especialista em controle de doping. Ele coordena o departamento que monitora os atletas da Confederação Brasileira de Atletismo. Um profissional de opiniões enfáticas. Esteroides anabolizantes matam. Anabolizantes matam. Sem meias palavras. Num primeiro momento o uso de um ciclo de esteroides anabolizantes, ela vai sofrer essas consequências psicológicas e físicas. Porque ela vai observar no corpo dela um aumento da massa muscular, uma definição, no caso a perda de gordura, que é o objetivo final dessa pessoa. No fisiculturismo, na maioria de suas categorias, não há exame antidoping. É um segredo desenvolver isso aí. Durante a entrevista, Fernando Sardinha assume com tranquilidade já ter usado esteroides anabolizantes na busca por melhores desempenhos. E esse segredo vai ser só seu. E faz questão de mostrar bem as circunstâncias. A verdade é que você não precisa, para fins estéticos, tomar esteroide. Entende? Você não precisa tomar GH, você não precisa tomar insulina para ficar bonitinho. Quando você é atleta e você quer almejar uma performance máxima, você tem que fazer algum uso porque você precisa chegar no limite seu e passar um pouquinho dele.
Por quê? Porque tem outros atletas que vão fazer isso. É verdadeiro o conceito de que até determinados limites pode-se usar esteroides anabolizantes para atletas? Não. Para atletas que realmente são submetidos a controle de doping, não é possível o uso de esteroides anabolizantes, a não ser casos específicos como uma deficiência hormonal. Mesmo para fisiculturistas? Mesmo para fisiculturistas. Eles estão sujeitos a controle de doping. O que acontece é que o controle de doping custa dinheiro, envolve uma logística muito grande, então é difícil financiar esse tipo de situação onde você vai flagrar esse atleta fora de competição, que é onde ele usa realmente. O mundo com que Paulo sonha vai ganhando forma. A cada dia, seu corpo muda e com seus preços. Hoje eu vou comprar umas camisas que eu senti que deu uma diferença no meu corpo. Ganhei entre 4 a 5 quilos de massa. E eu vou comprar umas camisas hoje para me ver se eu mudei ou não. Esse aqui, o tamanho que eu uso, esse aqui é o AG, né? Só que eu vou procurar uma GG, que ainda eu me senti que essa ainda tá um pouco apertada. Eu fui colocar até uma aqui e nem entrou. Estou feliz, mas se eu puder crescer mais, ganhar mais massa, eu vou ficar mais ainda. Um ciclo completo. A 10ª injeção da droga. Isso aí. Mais um jovem e sua ilusão de músculos e ferro. Os medicamentos são legais, né? A autorização é que é ilegal. Você usa sem prescrição médica. Isso. Em excesso também, né? Que não pode, que depois pode dar os problemas. Você tem consciência que não poderia usar esse tipo de medicamento? Tenho, sim. Você sabe que esses medicamentos podem acarretar problemas? Pode. Que problemas? Pode dar câncer, pedra nos rins, fígado. É isso que eu sei, né? Você não tem medo disso? Não. Não tenho medo, porque cada organismo é diferente. Eu vejo em mim que, como isso aí, não vai acontecer isso aí comigo. Levamos Paulo até um médico especializado. Agora, ele já aceita o fato de que corre riscos. E desde quando você está tomando essa reposição de hormônio? Como é que você fez isso? É a primeira vez que você usa? Como é que é isso? Faz um bom tempo que eu tinha usado já, eu parei quase um ano, eu voltei novamente. Tem uma semana que eu terminei o ciclo. Tá. Do hormônio. Então vamos ver como é que tá o seu fígado. O médico constata uma alteração. Dá pra sentir que o seu fígado, ele não dói, né? Isso é bom, mas que ele tá um pouquinho além do limite normal. Talvez até aquilo que a gente falou, sobrecarregado pelo fato de você estar usando a testosterona. Então, outra coisa que chama atenção é a quantidade de acne, as espinhas, né? Você vê que você está com uma quantidade de espinhas aumentadas. A pedido do endocrinologista, Paulo deveria passar por uma série de exames que comprovariam mudanças no organismo. Mudanças causadas pelo uso dos anabolizantes. Mas por 2 vezes, ele não aparece para a gravação no laboratório. Uma mente e suas dúvidas. A seguir, o campeão Fernando Sardinha consome esteroides anabolizantes em que quantidade? Na verdade, quando eu faço alguma administração de esteroides anabólicos, que é muito pouca quantidade, eu tomo menos que mulher. E você toma durante que período? 4 semanas, 5 semanas. Depois tem que parar? Depois para muito tempo. Quanto tempo? 6 meses, 5 meses, depende da época. A continuação dessa história em instantes, no Conexão Repórter. Eu tomo menos que mulher. E você toma durante que período? 4 semanas, 5 semanas. Depois tem que parar? Depois para muito tempo. Quanto tempo?
6 meses, 5 meses, depende da época. Ele concorda que o tema é polêmico, mas acredita que a discussão é saudável. Não tem. Superação pessoal. E procura combater estereótipos e preconceitos. Beleza, não tem problema. O que mais te preocupa nessa área? Preocupa a falta de informação. Tanto pro lado dos estudiosos que dizem que são da área, não, vai tomar esteroide, vai morrer. O outro fala, não, mas eu posso curar uma criança. Um cara com AIDS, eu posso trazer ele um bom benefício para a vida dele. Entende? Isso é uma coisa bem bacana para mim pensar a respeito. Por isso que eu falo para todo mundo, não precisa ser demagogo, não precisa ficar falando mentiras, porque a verdade vai vir à tona. Sardinha concorda que muitos jovens deslumbrados com o desenvolvimento acelerado de sua musculatura cometem excessos. E usa sua experiência para orientar. Você é um grande educador, é uma pessoa que tem grande influência junto aos jovens. O que você diria para essas pessoas? Não acredite numa forma mágica. Não existe fórmula para você ser campeão, nem para você ser o que você sempre almejou ser. A lei do esforço cria esse mecanismo para você. Porque se não tem a lei do esforço, você vai procurar uma coisinha desse tamanhozinho que você toma e vira campeão. Paula Leal é médica do esporte e endocrinologista de Sardinha. É a profissional que acompanha o atleta. Eu não estimulo ninguém a usar, não faço apologia anabolizante. Eu ainda sou a favor de treino, dieta, dedicação, né? Mas eu acho que existe um exagero muito grande da mídia quando o assunto é anabolizante, tá? Existem diversos trabalhos, o anabolizante ele é usado desde 1930, desde a década de 30, né? Surgiu o anabolizante para tratamento de anemia refratária, para o tratamento de câncer. Olha, se eles fazem, realmente é com critério, porque a maioria dos atletas profissionais que eu pego no consultório, eles são os que menos têm alterações hormonais. Para resumir, doutor, quais são as verdades e os mitos sobre o uso de esteroides anabolizantes? Bom, como verdade, nós temos que esclarecer que não há uso sem prejuízo. Ele pode sentir ou não sentir em curto, médio ou longo prazo, mas realmente não há uso sem prejuízo quando não há uma indicação médica. Para enfermidades. Quando há uma enfermidade, exatamente. E quanto aos mitos, essas próprias pessoas elas estão declarando todos, né? Quer dizer, não faz mal, não tem problema nenhum. Você conquistou os principais títulos do fisiculturismo internacional. Você se sente reconhecido? Para ser sincero, eu não acredito que seja um reconhecimento por causa de título. Sabe por quê? Porque o título é muito importante, mas para mim. Quando você é um cara que fala a verdade, para mim, no meu caso, foi talvez a chave para chegar nas pessoas. Porque as pessoas chegam para mim com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que eu mudei a vida delas. Porque eu toquei um pontinho no coração dela que fez ela falar, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ser um ser humano melhor, eu posso me alimentar melhor, eu vou melhorar, peraí. Não significa perder peso ou ganhar peso, pouco importa. Um passeio no parque. Fernando e os pais, em um momento único. A família reunida. A gente está sempre trabalhando junto para poder fortalecer mais e ele conseguir chegar onde ele quer chegar. Um cara que dá muito valor aos pais. O Fernando é uma pessoa maravilhosa, ele cuida muito bem da gente e ele é tudo para nós, né? Nós tivemos um restaurante numa cidadezinha aqui perto e tinha um casal e ela olhou para ele assim quando ele passou, ela falou assim, que lindo! Aí o moço falou assim, baixote. Aí eu cheguei perto dele e falei, meu amor, ele é baixote, mas ele é campeão mundial. E eu como atleta, eu tenho que falar para todo mundo assim, respeite o atleta, porque o atleta é só aquilo. Ele não quer ser bonitinho e nem quer ser vendável, ele quer ser atleta.
Imagens autoexplicativas. Nada substitui o esforço, o suor, a dedicação. E nada diminui a importância do acompanhamento médico. Este é o Homem de Ferro. Este é seu mundo. Onde houver uma grande história, lá estaremos nós. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.